Em nosso programa de hoje, teremos como foco a literatura como forma de arte, fonte de conhecimento e veículo de conscientização em matéria de raça e gênero. Com todo irmão morto, morremos todos os dias, cada dia, pouco a pouco. De que valem as lágrimas salgadas, escorrendo pelos olhos, se a garganta seca ainda engasga, quando seu nome se fala? Lembranças, nesse mundo líquido, são suspiros de saudade, esperança, a outra irmã morta, nos jornais embolorados, esquecida. O que nos resta, senão a lágrima viva que deixa essas letras e a minha fala estremecida? Deixe-nos também morrer um pouco pelas pétalas arrancadas, pelo espinho escondido que manchou uma manhã aquarelada. Nossa convidada de hoje nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, numa família modesta, chefiada pela mãe, e estudou em escolas públicas dessa cidade. Seu interesse pela escrita se revela bem cedo, ainda aos 15 anos de idade, impulsionada positivamente pela ausência de mulheres negras no panorama literário. Estudiosa, entrou para a PUC de Campinas em 2011, onde se formou em letras, português e inglês, e fez pós-graduação em tecnologia e educação no SENAC. Foi na PUC que teve o seu primeiro contato com um coletivo afro-brasileiro, o Núcleo Negro Teresa de Benguela, e discutia identidade, gênero e racismo, e lutava contra a discriminação a que eram submetidos os alunos negros. Em 2011, apresentou no concurso literário seu primeiro conto intitulado A Menina que Acredita em Heróis, em memória do pai, ausente em sua formação e que faleceu devido ao vício em drogas. Foi para ela um divisor de águas em sua vida. Nesse mesmo ano, começou a publicar poesias, contos e crônicas em coletâneas e antologias, com algumas obras premiadas, como Horas Sombrias. Também tem atuado como colunista nos blogs Portal África Educação, Alma Preta Jornalismo e Blogueiras Negras. Em 2019, fez parte do Brooklyn Poetry Slam, em Nova York, e no ano seguinte publicou no Festival Cultivarte alguns poemas inéditos. E recentemente lançou seu primeiro livro, Flores Roxas, que aborda questões de identidade e autoestima, além dos problemas de raça e gênero que afetam as mulheres negras. Vamos conversar com a professora, designer, modelo e pesquisadora Viviane de Paula. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quero dar os parabéns para você pelo sucesso que você tem obtido na literatura em relativamente pouco tempo, né? De 2015 até agora, foram várias obras publicadas e alguns prêmios importantes. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Medeiros. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa conversa com você. Viane, você nasceu em Campinas, numa família chefiada por sua mãe, com pai ausente. Como descrever a sua infância? Olha, a minha infância, ela foi muito boa, foi uma ótima infância. Eu lembro porque a minha mãe, ela sempre trabalhou em escolas também. Ela sempre trabalhou em escolas públicas como inspetora. Então, ela costumava me trazer muitos livros que ela encontrava nessas bibliotecas. E ela comenta para mim, trazendo essas memórias dela, que muitas dessas bibliotecas estavam em estado deplorável, abandonadas, empoeiradas, e ela entrava nesses ambientes e coletava alguns livros que ela trazia para mim. Foi aí que começou a minha paixão pela língua inglesa e por línguas em gerais, porque ela me trazia muitos livros sobre língua inglesa, e foi a partir daí que eu comecei a ter um contato mais forte com a literatura, como uma leitora desses livros que minha mãe encontrava nessas bibliotecas abandonadas em escolas públicas e trazia a mim. E foi um local, uma infância de muito afeto, de muita admiração. Minha mãe sempre me influenciou muito a buscar pelos meus sonhos, a estudar, mas de um outro lado eu não tive um pai presente na minha educação, essa figura paterna de um homem negro
ficou faltando na minha infância. Eu não consigo lembrar de muitos momentos que eu tive essa imagem dele na minha infância. Então, para mim, a minha mãe, a minha avó foram todos os exemplos possíveis, tanto da figura paterna como da figura materna. Você se lembra de algum desses primeiros livros que você leu? Um dos primeiros livros que eu li foi sobre língua inglesa. Cara, a língua inglesa? Sim, foi um livro sobre língua inglesa, porque a minha mãe ela sempre me incentivou muito a estudar, a aprender, e eu gostava muito dessa dinâmica do livro, de ler e aí fazer algum exercício. Ou e era um livro, eu lembro, muito dinâmico, então tinha algumas partes que você tinha que desenhar, outras partes eu tinha que escrever. E a minha experiência com a escrita foi a partir desses livros em língua inglesa que eu começava a fazer anotações sobre eles. Fazia anotações no meu caderno, ia escrevendo os meus pensamentos, ia anotando diversas coisas, diversos trechos desses livros no rodapé das minhas páginas. Você tinha quantos anos, você se lembra? Eu tinha por volta de 12 anos. E eu acredito também que nessa coisa do inglês você tenha usado também música, letras de músicas, decorar, aprender, ver como é que pronunciavam, não é isso? Sim, também. Por muita música. A minha mãe também ela tem essa musicalidade muito pulsante, então ela apresentava muito a nós, Tim Maia, também algumas músicas do R&B norte-americano, algumas músicas do Michael Jackson, Nina Simone, Lauryn Hill, todos esses grandes nomes da Black Music. E como é que era a sua convivência na vizinhança? Olha, na minha vizinhança eu lembro que eu estudava nesse bairro, que é o São Bernardo, é um bairro que eu não nasci nesse bairro, mas eu passei a maior parte da minha infância e na adolescência eu passei nesse bairro. E Campinas é uma cidade do interior de São Paulo e foi a última cidade a abolir a escravidão no Brasil. Então, estar em um bairro no São Bernardo, onde a maioria da população é negra, foi muito bom para mim, porque eu tive como exemplo, sempre vendo mulheres de trança, mulheres com cabelo afro, a própria questão do afeto, de se trançar um cabelo na rua, por exemplo, e também a musicalidade a partir do samba, que tinha muito no São Bernardo, o pagode também, toda essa musicalidade, e pessoas pretas reunidas e celebrando a arte. Isso também foi muito importante nesse ambiente que eu conheci, que foi o meu ambiente escolar no São Bernardo. Você percebia hoje, com a sua visão de hoje, você percebia a existência ou percebe hoje para aquela época, a existência de uma consciência racial entre essa sua vizinhança, entre esses negros com quem você convivia? Sim, acredito, eu percebia, e também continuo percebendo que essas pessoas não mudaram. E nesse bairro onde eu estudei, eu notava assim uma grande consciência étnica, racial, cultural, política, muitas formas de se movimentar a cultura negra também no São Bernardo. Então, foi muito enriquecedor para minha infância e adolescência ter estudado o ensino médio e o fundamental naquela área. E nas escolas, a sua relação com os colegas, com professores, o racismo já aparecia? Sim, já aparecia. Aparecia porque eu sempre tive o cabelo afro e eu sempre usei o meu cabelo dessa forma. Até quando eu era mais nova, meu cabelo era muito grande, ele era muito mais volumoso. Então, na escola, por exemplo, no ensino fundamental, já na 6ª série, a minha mãe foi chamada à escola por conta do meu cabelo, porque a professora dizia que o meu cabelo estava atrapalhando o meu aprendizado e o aprendizado dos outros. Por exemplo, a gente ia a algum passeio e durante o caminho a professora chamava a minha atenção porque o vento batia muito forte no meu cabelo e fazia um movimento que ela se incomodava. Então ela falava: Viviane, sai da janela, não fica na janela por causa do seu cabelo, olha o cabelo, tira o cabelo da testa. Então foram muitos, tive que lidar com muitos comentários desse tipo. Tem uma outra coisa também que eu percebia muito, que era aquela
listinha tóxica dos mais feios e dos mais bonitos da sala. Eu nunca ficava entre os mais bonitos da sala, e isso de alguma forma corroborou para que a minha autoestima ela diminuísse durante essa fase. Não me lembro de mesmo estar nesse ambiente com pessoas negras, a minha autoestima ainda não era tão boa. Mas você resistiu, você não alisou o cabelo. Então, teve uma fase que eu alisei o cabelo, sim, que eu ficava horas no salão de beleza alisando o cabelo, usando produtos químicos que começaram a me causar o início de uma alopécia, na verdade, por conta dos produtos químicos, queimavam o meu couro cabeludo, e também a quebra química, porque eram muitos produtos e eu tenho alguns problemas respiratórios. Então, o formol que eu utilizava, ele atrapalhava, causava problemas respiratórios. Então, eu tive uma fase assim, de transição capilar. Não foi a todo momento que eu tive esse empoderamento feminino, negro, de usar o meu cabelo afro em todos os ambientes. E isso mostra como é que o racismo nos atinge. Eu falo que o problema, talvez a consequência mais séria do racismo, é sobre a nossa autoestima, né? Porque faz que a gente se considere inferior, e quem se considera inferior, na prática, é inferior. Vai se comportar como inferior, né? Mas, aos 15 anos, você escreve o seu primeiro... É o primeiro poema que você escreve aos 15 anos de idade? Na verdade, a minha escrita começou aos 15 anos. Eu já comecei a escrever alguns poemas no canto das páginas, na escola também, nas aulas de literatura, de artes. Eu procurava sempre fazer anotações, escrever no meio da aula. Então, foi quando eu iniciei a minha escrita aos 15 anos. E parte dessa escrita eu levei para o livro Flores Roxas. Claro, eu fiz algumas adaptações, reescrevi, voltei àquele poema algumas 10 vezes, mas o livro traz escritos meus desde os meus 15 anos, quando eu comecei a escrever. E você se lembra de algum texto daquela época? Foi o poema chamado Escreve Vida. E nesse poema eu falo sobre a escrevivência que a Conceição Evaristo trouxe, falo sobre essa memória que nós, mulheres negras, homens negros, nós temos de escrever, viver e ver. O que numa aglutinação formou essa palavra escrevivendo, que a Conceição Evaristo emprega nas obras dela e também em algumas pesquisas. Então, foi esse poema Escreve Vida, foi o primeiro que eu escrevi e voltei nele algumas vezes para editar e aperfeiçoar algumas coisas que eu queria. Conceição Evaristo foi também uma inspiração sua, né? Muito, muito. Então nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, daqui a pouquinho voltamos com o segundo.